Você muito provavelmente deve conhecer o Homem Invisível, personagem clássico que inclusive teve uma versão recente aí nos últimos anos, né, de um filme do Leigh Whannell que eu gosto bastante. Mas você se lembra de O Homem Sem Sombra? Um filme, lá do ano de 2000, faz 25 anos, do Paul Verhoeven, mesmo diretor de Robocop e tantos outros filmes. A minha relação em relação a esse filme é uma coisa curiosa que foi acontecer no passar dos tempos, e eu revi o filme recentemente e ele é melhor, eu diria até bem melhor do que eu lembrava da última vez que eu tinha assistido ele. E afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Hollow Man, ou O Homem Sem Sombra, filme do ano de 2000, dirigido por Paul Verhoeven, que é uma versão, é uma adaptação, ele é inspirado no Homem Invisível, personagem clássico, só que aqui com bacon, com um temperinho de bacon, protagonizado por ele, por Kevin Bacon, que inclusive tá muito bem aqui no filme, que já faz esse cara vilanesco desde o início. Eu acho também um fator interessante isso do filme, que mistura ficção científica, suspense, uma pitadinha de terror, tem também ação, tem ali o negócio do romance. E falando em ficção científica, eu tenho a minha. Eu lancei o Supremo Mafaroto, meu primeiro livro, link aqui na descrição se você tá buscando ler alguma coisa, uma jornada que mistura ficção científica e um épico de fantasia também, com personagens interessantes, reviravoltas também. Dá uma olhada, tem a versão física, a versão digital, que é mais acessível também, link na descrição. Cup of coffee. Well, in the future you might want to tell the on-call. Kevin Bacon faz Sebastian. Sebastian é um gênio, ele é um cientista, né? A gente vê ele trabalhando num projeto desde o início do filme, ele quebrando a cabeça, passando madrugadas, ele malandro, né? Observando ali a vizinha da frente, observando ela ali tirando a roupa, as coisas e tal. Aí finalmente ele consegue acertar ali o seu projeto, consegue chegar ali em uma alternativa para reverter o processo de invisibilidade, sim, porque a equipe do Dr. Sebastian já conseguiu fazer ali os animais, os gorilas, os cachorros que eles têm ali no laboratório ficarem invisíveis. Só que o problema que eu acho isso interessante do filme é reverter aquilo. Botou o povo para ficar invisível, os bichinhos ali, só que eles não estão voltando. Então, para ficar completo o experimento, para passar para o governo dos Estados Unidos ali, né, para o pessoal do Pentágono, eles precisam fazer essa reversão. Eles até conseguem com certo esforço ali, só que Sebastian, ele é malandro, ele é um cara que já desde o início ali você vê que ele é esquisito, né? Ele fala, não vou passar agora que a gente tá conseguindo pro Pentágono não, senão eles vão tomar conta do projeto aqui, eles vão acabar demitindo todos nós, isso ele fala pra equipe dele, né? Inclusive tem o lance do triângulo amoroso, né? Porque a principal assistente dele ali é a ex-mulher dele, que tá tendo um caso com um colega deles ali da equipe também, que o Sebastian não tá sabendo, né? Porque se ele ficar sabendo, ele vai ficar mais maluco ainda. E aí, independentemente, na maciota ali, ele, nas sombras, né? Como diz o nome do filme, O Homem das Sombras, ele vai fazer esse teste nele mesmo para tentar ficar invisível e voltar da invisibilidade. Eu não preciso nem dizer para você que o negócio vai dar problema, que não vai ser simples assim, ele voltar dessa invisibilidade, ele até consegue ser invisível. Lucas, você tá contando demais, meu Deus, é a base do filme, é a premissa do filme, tá? E aí, lembrando, Sebastian já era um cara problemático, já era um cara egocêntrico, soberbo ali, tratava o povo mal, tinha uns comportamentos abusivos, e aí ele vai ficar cada vez pior, ameaçando tanto as pessoas do laboratório quanto fora dele também. Bem, como eu disse, o filme é dirigido pelo Paul Verhoeven. Eu acho que o Paul Verhoeven
trabalha muito bem a ficção científica, ele já tem um jeito específico, né? O Paul Verhoeven a gente já viu muito em Robocop, o Vingador do Futuro, em Tropas Estelares, entre outras coisas, né? O Showgirls, que não é lá essas coisas, mas tem gente que gosta. Mas eu acho que esse filme, tendo vindo depois desses, ele sintetiza muita coisa que o Verhoeven fez nos filmes dele, né? Personagens mais, às vezes até caricatos, um humor estrambelhado, a ficção científica com os aparatos ali grandes e tal, e bem perspectivos, bem exuberantes, ao mesmo tempo que injeta nisso também a ação, a aventura, sabe trazer tensão na forma como ele filma aqueles momentos, né? Eu acho que, inclusive, o filme ele foi indicado ao Oscar por melhores efeitos visuais naquela época. E, mais uma vez, estamos falando de um filme de 25 anos. Ele traz soluções, ele traz coisas bem interessantes ali, visualmente falando, em computação gráfica, né? Não só o lance deles estarem invisíveis, mas eles voltarem. Lembra das cenas com as veias, com os órgãos voltando ali, o corpo voltando e tal? Isso impressionou na época e ainda assim se sustenta muito bem, e esses momentos são muito bem enfatizados pelo Verhoeven, que em tela ele consegue utilizar para criar o suspense do filme, o terror do filme, aquela dúvida, o personagem tá ali, ele não tá, qual é a ameaça, o que ele vai fazer, em um jogo e uma dinâmica que cria momentos divertidos, cria momentos intrigantes ali, né? O filme ele não foi muito bem recebido na época, e depois eu fui até procurar, que muita gente fala, porque cientificamente, logicamente, melhor dizendo, ele não funciona, ele é escrachado e coisa e tal, mas tá evidente nesse filme aqui, pelo amor de Deus, que ele preza muito mais pelo entretenimento, por uma coisa mais despretensiosa, usando apenas como pano de fundo essa questão científica. Se a gente ficar caçando pelo em ovo, obviamente o filme ele vai ter as suas lacunas, ele vai ter os seus problemas, mas não é a questão aqui. A questão aqui é puro entretenimento, é pura, às vezes, bagaceira. Tem os momentos bobões, tem os momentos escrachadões, tem, mas o filme ele consegue ser estupidamente divertido, digamos assim, em vários momentos, né? O final dele é super frenético, o final é violento, né? Tem momentos ali ameaçadores em que existem inclusive abusos, mais de uma vez, que são cometidos e que mostram como aquele personagem ele é perigoso. E eu lembro que, locando o filme no início dos anos 2000, Lucas adolescente, eu gostava demais, o filme me marcou. Aí depois eu fui ver o filme com 20 e poucos anos, eu já não gostei tanto assim. E agora, vários anos depois, mais de 10 anos depois, eu volto a ver o filme para fazer esse vídeo e eu gostei bem mais de novo. Olha só que loucura que é a vida. E é o lance da chavinha mesmo, de falar, pô, o filme ele consegue atingir o seu objetivo na maior parte das vezes, né? Trazendo ali esse personagem já problemático desde o início. E é aquela coisa, né? Dê poder ao homem e você vai conhecê-lo de verdade. E é isso, o cara, quando ele fica invisível, ele pensa assim, poxa, eu vou usar isso aqui sim. Esqueça a ética, esqueça a moral, né? E o cara, ele se afunda nisso. O elenco é bom do filme, né? Tem Elizabeth Shue, tem o Josh Brolin. É um filme que respira os anos 2000, que ele pega muita coisa ainda da década de 90, seja nos diálogos, seja nos estereótipos dos personagens que são bem estereotipados, né? E isso é nostálgico, né? É algo que tá aqui e que faz parte da essência do filme, da identidade do filme. Muito disso, por exemplo, a gente vê na própria trilha sonora. A trilha sonora é muito anos 90, início dos anos 2000, aquela coisa orquestrada, aquela coisa frenética que, mais uma vez, cabe muito bem naquele contexto. E o filme também tem espaço para trazer filosofia, para trazer existência. De uma maneira superficial, sim, mas que, mais uma vez, é o Homem Invisível, é um filme do Homem Invisível, né? E essa coisa do Hollow Man, né, do homem invisível, do homem vazio, do homem sem sombra, como veio a tradução aqui para o Brasil,
não diz apenas do cara conseguir ser invisível, mas do homem vazio por dentro já antes disso, né? É aquela metáfora, aquele contraste do cara que é genial, brilhante, tem poder, tem dinheiro, mas no fim ele já estava num topo ali, numa crise que ele só tinha aquilo e que aquilo meio que deixava ele invisível também. Era um cara que ele não tinha mais nada, que ele não tinha família, que ele não tinha romance, que ele não tinha filhos, que ele não tinha amigos verdadeiramente dizendo. Afinal, tudo para ele era o poder, era o científico, era a descoberta que ele ia fazer, que ele ia ficar milionário, etc, etc. Então, meus amigos, é um filme tipicamente Paul Verhoveriano, né? Espere tiro, porrada e bomba, inclusive violência, explosão aí, se tratando do final do filme. Eu dou uma nota 7.5 pro filme e é até legal, sabe? Você revisitar algumas obras que você fica ali com o pé atrás. Acho que esse filme foi meio que um surto ali dos anos 2000 e tal, e não só isso, tá? A gente tem que saber valorizar filmes que também são despretensiosos, mesmo com algumas temáticas que parecem complexas. Mas o principal objetivo é, sei lá, o suspense, o terror, o divertimento. E quando ele consegue fazer isso bem, quando ele traz um personagem que marca, como o personagem do Kevin Bacon, você odiando o personagem, que eu acho que esse é o principal objetivo, mas ele consegue cumprir muito bem e consegue criar a tensão ali do filme. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vamos lá, Sebastian tá, né, fazendo ali por debaixo dos panos, sem o Pentágono saber. Ele é a própria cobaia, ele fala, não, eu vou testar o meu experimento, ele consegue, ele fica invisível, ele fica ali um tempo invisível, o pessoal vigiando ele não pode sair do laboratório, porém, aos poucos, ele começa a usufruir, entre várias aspas, aquela habilidade. Por exemplo, a médica, a ruiva, que tá lá vigiando ele uma certa noite, ele vai lá na maciota escondido, abre a blusa dela e tal. Ali é apenas o começo dos abusos que o Sebastian vai começar a fazer, né, ou vai tentar fazer. E eu acho que essa coisa deles mostrarem o personagem ser asqueroso já desde a primeira cena é muito importante pra gente saber que, peraí, a gente, né, os caras vão dar esse poder aí de visibilidade pra esse cara, beleza, ele é o chefe, ele é o gênio, né? Então ele manda e desmanda ali na galera. Mas o perigo, obviamente, ele já era desde a raiz. Sebastian, que já é, né, errado das ideias, ele fica cada vez pior, porque, por exemplo, o processo de reversão da invisibilidade não dá certo, ele sente dor pra caramba, ele tem uma parada cardíaca, eles precisam reviver ele ali, ele volta, só que aquilo mexe mais ainda, abala ele psicologicamente. Será que eu vou ficar assim pra sempre? Né, ele tava todo cheio de si que tava dando certo, mas não tava dando muito certo, não. Eles até fazem aquela máscara com aquele líquido, né, que ele fica com uma espécie de rosto de borracha esquisito ali, meio assustador também. E não demora muito até o cara não conseguir mais ficar dentro do laboratório. Ele vai pra fora, ele tira a máscara e ele faz merda. Com quem? Com aquela vizinha que ele ficava observando, trocar de roupa e tal. Ele bate na porta dela, entra no apartamento dela e adivinha, abusa da mulher. E os atos de Sebastian, né, do nosso querido Bacon, ele simplesmente vai se potencializando, se tornando mais perigoso. Ele fala, eu vou ficar desse jeito, então agora eu sou um deus invisível. Ele se proclama deus em um certo momento ali. Então eu vou fazer de tudo. Tem um certo momento que ele sai do laboratório, ele tem umas fugas do laboratório, ele descobre que a Linda, a sua ex, e o Matt, o colega lá da equipe dele, estão tendo caso, e aí o cara fica ainda mais maluco. E essa é a gota d'água pro Sebastian fazer ali a sua vingança. Ele mata ali um dos chefes que ficava no Pentágono, né, afogado lá na piscina. Depois ele vai pro laboratório e começa a matar um a um da sua equipe, né, a assistente, aí tem um cara lá que ele ergue o maluco, depois joga ele num ferro ali no pescocinho, é sangue pra todo lado. O final do filme ele consegue ser
bem sangrento. It's just a goddamn vent. Tem a cena, né, que o Matt, o personagem do Josh Brolin, tá tentando ali, né, enxergar onde que tá o Sebastian, e aí ele vai com o extintor e tal, só que não dura muito tempo, não dá tão certo assim. Temos a cena também que o Sebastian ataca a médica ruiva, né, ela pega lá umas bolsas de sangue, vai jogando no chão, você lembra dessa cena? Joga no cara, ele fica sujo de sangue, mas mesmo assim ele ataca ela e acaba quebrando o pescoço dela. Tem um outro nerdão cientista que ele pega uma barra de ferro e atravessa ali nas costas do cara, depois ataca com essa mesma barra o personagem do Matt, tranca o Matt e a Linda, os dois amantes, lá numa espécie de freezer e fala, ó, tchau, até logo, né, vocês vão congelar, eu vou embora, né, enquanto o Sebastian se prepara para vazar, deixou lá os últimos dois para morrer, né, ele faz uma maquiagenzinha, bota uma peruquinha ali, a máscara dele, mas a Linda, a nossa final girl aqui, né, o personagem do Matt tá vivo, mas tá lá sangrando, machucado, ela consegue escapar, ela pega um negócio de fogo lá, e quando o Sebastian, ele tá pra ir embora, ele tá subindo no elevador, a Linda taca-lhe fogo ali no cara, queima ele todo, deixa ele mais furioso, eles quebram o pau ali, no sentido figurativo da palavra, tá? Eles começam uma luta ali, ela ativa o sistema de incêndio. Essa é uma cena também bem memorável, porque ela vê através da água ali, né, a silhueta dele. E quando ele vai pra matar a Linda, o nosso queridíssimo Matt, né, que tava lá todo lascado, ele chega, dá uma lapada ali na cabeça dele, depois dá um choque ali no Sebastian pra dar um sossega nele de vez, porém, calma lá, tá? O casal, né, sobrevivente vai fugir, ali o elevador não tá funcionando, eles vão ali pela escada na estrutura onde fica o elevador e lá embaixo tá explodindo, meu amigo, o laboratório tá indo, é só fogo, fogaréu. Tem um momento do elevador também, né, que primeiro o elevador sobe total, machuca o braço ali da Linda, depois ele desce com tudo ali, por mais alguns milímetros, levava os dois embora. E quando eles achavam que iam sair lá do laboratório, o Sebastian ali, que tá meio invisível, meio visível, mas só na carne, né, a gente vê aquela coisa, isso nos anos 2000, o povo fala, meu Deus, isso é um milagre. Meu Deus, olha só, isso é cinema, né? E puxando ali a Linda, eles caem, né? Alguns degraus ali no elevador. E naquele fraseado, naquela vibe bem Paul Verhoeven, bem anos 2000, ele fala, eu quero um último beijo. Ela acaba beijando aquela estrutura de carne aqui, aquele homem de carne, aquele homem de acém, mas apenas para distraí-lo, porque ela segura num cabo, solta o elevador e Sebastian finalmente cai aí vários metros em direção à explosão e agora sim, agora ele morreu. A não ser que não seja o homem invisível e sim o homem invencível. Matt e Linda conseguem fugir, conseguem sobreviver. Fim de O Homem Sem Sombra. Lembrando que esse aqui foi lançado em 2000, em 2006 a gente teve uma continuação que aí é outra coisa, é outro negócio, né? Esse aqui sim, eu gosto mais, acho que ele, mais uma vez, cumpre bem essa proposta, tem momentos marcantes, tem momentos de tensão, tem personagens, né, como o do Kevin Bacon, asquerosos aí, e eu acho que o filme brinca, né, com essa coisa da invisibilidade, tornando aquele cara cada vez mais perigoso, violento, abusivo, etc, né? É um filme de terror também. E você, o que você acha de O Homem Sem Sombra? Ah, Lucas, não gosto de jeito nenhum. Você mais faz tempo? Você viu? Você já teve essa outra visão? Ou você se apega muito nesses detalhes científicos e fala, não, vamos de vez em quando desligar. É porque é aquilo, tá? Vamos fazer uma observação aqui. Não adianta também a gente falar, vamos desligar o cérebro, mas o filme, ele acabar também, apesar disso, não entregando uma coisa ali minimamente interessante, qualitativa, com momentos e elementos que valham a pena, né? Que é o caso desse aqui, apesar das imperfeições, ele entrega em boa parte do tempo e no seu objetivo principal.
ali, né, que é o entretenimento, como eu disse. Enfim, deixa aqui nos comentários as suas impressões, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Se torne membro do Refúgio Cult, claro, se você quiser, puder, dar uma olhada aqui nos benefícios, nos diferentes níveis, e faça mais parte da comunidade. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.